O intuito desse vídeo é trazer a resolução de alguns exercícios relacionados aos conteúdos que serão abordados no segundo estágio da disciplina de Matemática Discreta. São estes: recursividade e relações de recorrência, conjuntos, funções e contagem. Primeira questão. Resolva a seguinte relação de recorrência pelo método expandir, conjecturar e verificar. Então, o intuito de se utilizar o método expandir, conjecturar e verificar é que possamos encontrar uma solução fechada para a relação de recorrência, que ajuda a expressá-la de maneira mais clara e direta. Comecemos pela expansão. São feitas várias reaplicações da definição recursiva. Primeiro para n-1, depois para n-2, depois para n-3, como podemos ver. A partir daqui, já podemos notar um padrão que nos ajudará na segunda etapa, a conjectura. Podemos ver que, após k expansões, obtemos S de n igual a n vezes n-1 vezes n-2 até n-k mais 1 vezes S de n menos k mais k que multiplica n fatorial. Agora, para que possamos realmente conjecturar uma solução fechada, devemos utilizar a condição de parada da recursão, ou seja, o caso base, que se dá quando n menos k é igual a 1. Devemos substituir k por n-1 e assim, depois de darmos uma reorganizada, teremos n que multiplica n fatorial. Como é necessário demonstrar que esse resultado realmente corresponde à solução da relação de recorrência, utilizamos indução para provar sua validade. O caso base, quando n igual a 1, é facilmente verificado. Então, supomos que a propriedade é válida para um valor k. Devemos provar, portanto, que é válida para um valor k mais 1. Para provar para k mais 1, nós vamos fazer uso tanto da definição recursiva quanto da hipótese que a gente acabou de sugerir. Então, primeiro, nós vamos utilizar a definição recursiva. Nós vamos substituir a definição recursiva apresentada, que era S de n igual a n que multiplica S de n menos 1 mais n fatorial. No caso, no lugar do n, nós teremos k mais 1. E, logo após isso, nós vamos substituir S de k por k vezes k fatorial. Dando uma reorganizada, nós podemos chegar ao resultado desejado, e assim provamos que essa é realmente a solução da relação de recorrência. Segunda questão. Mostre que, para dois conjuntos quaisquer A e B, a diferença entre A e B, intersecção diferença entre B e A, é o conjunto vazio. E letra B. A, intersecção B, união, complemento de A, igual a B, intersecção A. Comecemos pela letra A. Pela definição de diferença, nós sabemos que a diferença entre os conjuntos A e B se dá pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Ou seja, nós temos A intersecção o complemento de B, porque assim nós teremos apenas os elementos que pertencem somente a A e não a B. Então nós aplicamos a definição de diferença tanto para entre A e B, quanto para entre B e A. Em seguida, manipulamos a expressão por meio da lei associativa, de modo a deixá-la mais conveniente para os passos seguintes. Ou seja, vamos reorganizá-la colocando A intersecção complemento de A, intersecção B, intersecção complemento de B. Então, quando a gente tem A intersecção A, pela lei do complemento, nós sabemos que isso equivale ao conjunto vazio, porque não há intersecção entre A e o conjunto de elementos que não pertencem a A. Da mesma forma para B. Então nós vamos ter a intersecção entre vazio e vazio. E nós sabemos pela lei de idempotência que a intersecção entre qualquer conjunto com ele próprio dá nele mesmo. Então a intersecção entre vazio e vazio é o próprio vazio, provando o que a gente queria demonstrar no começo da questão. Agora, para a letra B, nós vamos fazer uso da lei distributiva e, em seguida, faremos uso novamente da lei do complemento, porque teremos A intersecção complemento de A, que, como já discutimos anteriormente, equivale a vazio. Pela lei de dominação, sabemos que a união entre qualquer conjunto com um vazio é o próprio conjunto. Então, nós podemos ignorar a união com o vazio. E também, pela lei comutativa, nós podemos afirmar que A intersecção B é a mesma coisa de B intersecção A. E assim encerramos a demonstração
da segunda questão. Terceira questão. Quais das definições a seguir são de funções do domínio no contradomínio indicado? Quais são funções injetoras? Quais são funções sobrejetoras? Quais são funções bijetoras? Nesse último caso, determine a sua função inversa. Antes de partir diretamente para a questão, é conveniente que façamos uma pequena revisão dos conceitos de função injetora, sobrejetora e função bijetora. Uma função injetora determina a relação entre elementos de dois conjuntos de 1 para 1, ou seja, nenhum elemento do contradomínio é imagem de dois elementos distintos do domínio. Uma função sobrejetora é classificada dessa forma se a sua imagem é idêntica ao seu contradomínio. Ou seja, se a gente determina o contradomínio da função, todos os elementos do contradomínio devem ter alguma associação com elementos do domínio. Nenhum pode restar, sem associações. E uma função bijetora é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora. E para que uma relação seja denominada função, é necessário que todos os elementos do domínio tenham apenas uma associação com elementos do contradomínio. Na letra A, temos a função cúbica, de reais para reais. Como sabemos, qualquer elemento dos reais que for escolhido vai ter uma associação, porque todos têm um resultado dentro dos reais para a função cúbica. Também sabemos que todos os elementos do contradomínio serão pertencentes à imagem, ou seja, todos realmente terão uma associação com um elemento do domínio. Portanto, com isso, podemos afirmar que a função é tanto injetora quanto sobrejetora. Dessa forma, nós podemos dizer que ela é uma função bijetora. Para determinar sua inversa, é bastante simples. Nós substituímos f de x por y, depois, então, vamos isolar x em função de y. Ou seja, basta passar a raiz cúbica de ambos os lados, nós teremos x igual a raiz cúbica de y. Após isso, basta trocar x por y, nós teremos y igual a raiz cúbica de x, e então nós teremos a função inversa da função cúbica, que é a raiz cúbica. Na letra B, nós temos a associação de valores inteiros a valores naturais com resultado nos racionais. Primeira pergunta que devemos fazer. Trata-se de uma função? Sim, pois para quaisquer valores de y e n, nós teremos um resultado dentro dos racionais. Uma condição que poderia levantar um pouco de suspeita em relação ao denominador assumir o valor zero. Porém, pela própria definição da função, podemos ver que n é um número pertencente aos conjuntos naturais, ou seja, nunca poderá assumir o valor menos 1. Em seguida, podemos dizer que se trata de uma função injetora? Não, pois se z assumir o valor zero, qualquer valor de n ainda terá o resultado como zero, já que zero dividido por qualquer valor, que não seja o próprio zero, para dar uma indeterminação, é o próprio zero. Então, não temos uma relação aqui de 1 para 1. Agora, devemos nos questionar se essa é uma função sobrejetora. E sim, é uma função sobrejetora porque é possível obter qualquer um dos elementos do conjunto dos racionais manipulando os valores de z e de n. Na letra B, nós temos uma função dos naturais para os naturais que se dá por 2 elevado a x. Primeiro, trata-se de uma função? Sim, pois qualquer valor de x que for inserido terá uma equivalência no contradomínio. Segundo, trata-se de uma função injetora? Sim, pois todos os elementos do contradomínio têm uma e apenas uma associação com elementos do domínio. Entretanto, não se trata de uma função sobrejetora, pois alguns elementos, diga-se, por exemplo, 3, não pertencem à imagem, mas pertencem ao contradomínio. Por fim, na letra D, temos uma relação de reais em reais, dada por 1 sobre raiz de x mais 1. Trata-se de uma função? Não, pois nesse caso x poderia assumir o valor menos 1, que nos levaria a uma indeterminação. Então, como para menos 1 nós não temos uma associação no contradomínio, não podemos dizer que se trata de uma função. Então, não precisamos nem mesmo investigar as condições posteriores. Questão 4.
Considerando o conjunto de números entre 1 e 500, determine quantos são divisíveis por 5 ou por 6. Para determinar quantos elementos entre 1 e 500 são divisíveis por 5, basta dividir 500 por 5, e nós teremos 100 elementos, ou seja, entre 1 e 500 existem 100 números que são divisíveis por 5. Podemos usar o mesmo processo para obter os números divisíveis por 6. Quando dividimos 500 por 6, teremos a parte inteira dada por 33. Por fim, como sugerido no enunciado, não podemos simplesmente somar os resultados obtidos para poder determinar quantos números nesse intervalo são divisíveis por 5 ou por 6. Porque, digamos, por exemplo, o número 30. Ele é divisível por ambos, e se somássemos diretamente, nós teríamos contado 2 vezes. Para poder determinar um número exato de números que são divisíveis por 5 ou 6 nesse intervalo, é necessário que utilizemos o princípio da inclusão e exclusão. Nesse caso, nós teremos o número de divisíveis por 5 somado com o número de divisíveis por 6, e daí nós vamos retirar a intersecção entre esses dois, que são os números divisíveis por 30. Para determinar os números divisíveis por 30, usamos o mesmo processo utilizado anteriormente. Dividimos 500 por 30. E então, nós teremos que 16 números nesse intervalo são divisíveis por 30. Daí, basta nós fazermos 100 mais 33 menos 16, que poderíamos determinar que há 117 números divisíveis ou por 5 ou por 6 nesse intervalo. Questão 5. É necessário reunir quantas pessoas para garantir que pelo menos 2 tenham o primeiro nome iniciado com a mesma letra? Então, nessa questão, nós podemos ver que se trata de um exemplo clássico do princípio da casa dos pombos. Como no alfabeto nós temos 26 letras, se formos considerar o pior caso, que seria 26 pessoas terem nomes iniciados com as letras de A a Z, ou seja, cada uma com um nome iniciado com uma letra diferente. Quando nós pegássemos uma pessoa a mais, a 27ª, ela garantiria de ter o seu nome iniciado com a mesma letra de alguma das outras. Ou seja, é necessário termos 27 pessoas para garantir que 2 tenham um nome iniciado pela mesma letra. Questão 6. 25 pessoas, inclusive Simão e Jasmin, são candidatos a participar de uma comissão formada por 5 pessoas. Se essa comissão tem que incluir Simão ou Jasmin, de quantas maneiras ela pode ser formada? Como nós sabemos que a ordem não vai interferir nesse exemplo, nós sabemos que faremos uso de combinações. Poderíamos estar inclinados a fazer a combinação de 24 em 4, porque assim nós teríamos todas as combinações que contam com Simão, e somar com a combinação de 24 em 4, que seriam todas as combinações que contam com Jasmin. Só que o problema disso é que estaríamos contando algumas combinações mais do que uma vez. Então, qual é a solução mais eficiente para esse problema? Nós pegaremos todas as combinações possíveis, que é uma combinação de 25 em 5, e subtrairíamos todas as combinações que não contam nem com Jasmin, nem com Simão, ou seja, combinação de 23 em 5. E assim nós temos o número de comissões que podem ser formadas com Simão ou Jasmin. Questão 7. Em uma festa de aniversário, a mãe prepara um prato de biscoitos para 8 crianças. Há uma grande quantidade de biscoitos de chocolate, de aveia e recheados de morango, mas cada criança só recebe um biscoito. Quantos pratos diferentes podem ser preparados? Então, novamente, podemos ver que o conjunto é o que importa, e não a ordem. Ou seja, nós sabemos que se trata de uma combinação. E como nós temos um número ilimitado de biscoitos, dos quais vamos escolher, já podemos suspeitar que se trata de uma combinação com repetição. Nesse caso, fazendo a associação com asteriscos e barras, como se sugere para que fique fácil de visualizar o resultado, nós teríamos 8 asteriscos, que correspondem às crianças, e teríamos 2 barras, porque com 2 barras nós teríamos 3 divisões, uma para cada tipo de biscoito.
Então, o nosso problema se resume a organizar os asteriscos em relação às barras. Ou seja, nós temos 10 posições e vamos organizar os asteriscos, que são 8. Teremos então uma combinação de 10 em 8. E isso conclui a nossa questão. Com isso, nós concluímos a nossa resolução de exercícios para a prova do segundo estágio da disciplina de Matemática Discreta. Um bom trabalho a todos!